Oi, gente, bem-vindos ao Livros de Mármore. Eu sou a Juliana. Eu sou o João. E esse é o nosso primeiro book haul. É isso aí. O nosso primeiro book haul ele vai ser sobre o esquenta da Black Friday. A gente ficou em dúvida entre fazer ou sobre o esquenta da Black Friday ou sobre a nossa TBR da Maratona Literária de Inverno, a MLI, que começa hoje. Só que a gente, ponderando, decidiu pelo book haul porque alguns livros que a gente comprou, eles ainda estão em promoção. Então, quem sabe a gente mostrando eles aqui, vocês ainda conseguem pegar pelos mesmos preços que a gente pegou. Então, vamos pro book haul. O primeiro livro que eu comprei, ele na verdade é um mangá. Eu sou fascinada por mangá, não dá pra ver muito pela estante aqui, mas tem mangá pela casa inteira. Ela tem duas estantes só de mangá. Só que não estão nesse quarto. Mas eu sou fissurada por mangás e eu fiquei muito feliz que os volumes de Gen, Pés Descalços, eles voltaram em estoque. Então, esse foi o primeiro livro que eu comprei, porque um dos assuntos que eu mais gosto de estudar, até dá pra ver por aqui, tem vários livros sobre esse assunto, é a Segunda Guerra Mundial. Pra quem não sabe, eu faço relações internacionais e esse é um dos temas de história que eu mais gosto. E lá vamos nós pra dificuldade em abrir o livro. E esse mangá, ele vai contar, ele é meio que autobiográfico, do autor, contando como foram a vida dele e como que foi o acontecimento pro Japão como um todo quando caiu a bomba quando foi lançada, né? Cair é meio superficial demais. Quando foi lançada a bomba atômica, quando foi lançada a bomba atômica em Hiroshima. Então, esse mangá que eu não vou conseguir abrir, meu ajudante aqui vai... Esse aqui, ó, eu aprendi com a Laura. Do Literapia. Ela... deu certo. Tá bom, que me dá nervoso. A Laura parece que vai destruir o livro, mas enfim. Nossa, deixa ela ler, ouvir isso. Me dá aflição, Laura. Esse é o mangá. E, infelizmente, até agora, só o primeiro volume ele entrou em promoção, mas eu tô esperando pra que pelos próximos dias aí, quem sabe até no dia da Prime Day ele estará em... Os outros volumes também entraram em promoção. E quanto que a gente pagou nele? Esse daí foi R$18,20. R$18,20, gente. Mangá, assim, extrema qualidade. Ele é da Conrad. Eu adoro a Conrad. Tenho poucos volumes porque, né... Não tem... É um pouco injusto da Conrad competir com Panini e JBC, que meio que monopolizam o mercado de mangás. Mas assim, extrema qualidade. Sou muito feliz de ter a oportunidade de ler esse mangá. E eu volto depois pra falar pra vocês o que eu achei, quando eu tiver mais volumes. Acho que fazer a resenha de 5 em 5 vai ser uma boa ideia. Então eu volto pra vocês pra falar o que eu achei. O segundo e o terceiro livros que compramos também no esquenta do Prime Day foram, na verdade, uma continuação, que é a continuação... pra quem não sabe, Stephen King é um dos meus autores favoritos, assim, de longe. E é a continuação da Pequena Caixa de Gwendy, um dos livros que, assim, eu li isso numa sentada só. É fascinante, é sobre uma menina que encontra um rapaz que dá pra ela uma caixa de botões. E botões, assim, são botões de apertar, tá? Porque quando eu ouvi primeiro essa premissa, eu achei que era uma caixa de botões de roupa. Tipo esses botões aqui, não. É uma caixa de botões apertáveis. E não dando muito spoiler, mas assim, uma coisa que acontece nas primeiras páginas do livro cada vez que a Gwendy aperta esses botões, ele traz consequências pro mundo. Então é uma premissa que eu fiquei doida na primeira vez que eu li, foi um presente do João pra mim. E eu não tinha conseguido comprar as continuações porque elas são um pouco carinhas. É um livro do Stephen King que já é caro, ainda mais ele é capa dura. Ele escreveu esse junto com o Richard Chismar, A Pena Mágica de Gwendy. Ele é o segundo livro. E o terceiro livro que fecha, porque é uma trilogia, né? Ele fecha a coleção. Não consigo fazer isso, Laura, me ensina! Ó, eu aprendi com ela, ó. Tem que ver mais os vídeos. Vai ser capa dura, isso é mais difícil.
E o terceiro, que fecha a trilogia. Eu estou triste de ser uma trilogia só, acho que os dois autores eles poderiam ter explorado um pouquinho mais esse mundo. Essa história, pra quem é fã de Stephen King, ela acontece em Castle Rock. E o último é a última missão de Gwendy. Eu sei que eu já fiz a minha TBR da MLI e eu coloquei como continuação, dando spoiler do vídeo de amanhã da TBR da MLI, eu coloquei Outlander, mas eu tô, assim, me coçando pra colocar isso aqui porque eu tô com muita vontade de continuar. Então, esses dois aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, eles estavam metade do preço. 50% de desconto em cada um. A Pena Mágica de Gwendy saiu R$46,90. R$46,90. E a última missão de Gwendy R$48,70. R$48,70. São os menores preços que eu já vi pra esses livros, então vale a pena. Eu não sei quanto que tá o primeiro livro, caso vocês não tenham, mas vale a pena aproveitar. E tá aqui a coleção completa. O quarto livro, eu perdi as contas. O quarto livro que a gente comprou foi uma indicação da Laura, do Literapia. Conheçam o canal da Laura, é sensacional. Literapia, um buquê de etcéteras. É A Grande Solidão, de Christine Hanna. Christine Hanna é autora de outros livros assim que eu acho fascinantes. Eu nunca comprei porque eles estão sempre muito caros. Porém, A Grande Solidão, no esquenta da Prime Day, saiu R$22,70. Eu acho que esse é um dos livros mais imperdíveis. Christine Hanna é uma das autoras contemporâneas mais premiadas que a gente tem na literatura mundial. E eu acho que pra gente começar, A Grande Solidão, ele parece ser um bom livro de introdução à autora. E eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. A Laura falou que ele é um livro bem pesado, que fala sobre uma família isolada no Alasca. E eu gosto muito do que está escrito atrás do livro, que é: uma mulher tem que ser dura como aço por aqui. Não pode contar com ninguém. Você precisa estar disposta a salvar a si mesma. E tem que aprender rápido. No Alasca, só se pode cometer um erro. O segundo vai matar você. Então eu tô muito ansiosa. A diagramação do livro é assim. São letras razoavelmente boas de ler. Eu gosto bastante da diagramação da Arqueiro. E eu acho que é um livro imperdível pra quem puder. R$22,70. Acho que Christine Hanna nunca mais vai estar esse preço. Preto acabamento, né? A capa, ela não chega a ser um soft touch, mas ele beira o soft touch, então imperdível. Esse daqui é um que eu indico pra todo mundo comprar no esquenta. Espero que mais livros na Prime Day fiquem mais baratos da Christine Hanna pra gente poder aproveitar. O outro livro que compramos, porque eu não vou ficar falando mais o quarto e o quinto, porque senão a gente vai... É de um autor que eu tenho muita vontade de começar a ler, que é o Joe Hill. O Joe Hill, pra quem não sabe, ele é o filho do Stephen King. Acho que o que eles têm de bastante em comum é o preço dos livros. Eu nunca tive coragem de comprar o livro do Joe Hill. Tenho muita vontade de ler a HQ, né, Lock and Key, mas nunca tive a oportunidade de fazer a leitura de Lock and Key. E Nosferatu, que eu acho que é o livro mais famoso dele até hoje, tava no esquenta da Prime Day por um preço assim também imperdível. Ele é uma nova edição. Nosferatu não era assim, mas parece que tem série na AMC. Então a diagramação é assim. Ele saiu pela HarperCollins. Amo os livros da HarperCollins. A HarperCollins, cada vez mais ela capricha nas edições que traz aqui pro Brasil. E ele foi... quanto? R$34,10. Também o melhor preço que eu vi, principalmente por se tratar de uma edição nova. O livro do Joe Hill. Estou muito ansiosa para fazer a leitura. E assim que eu fizer, eu vim aqui para contar para vocês o que eu achei. Aí vem mais um livro do King, porque a primeira coisa que eu faço quando tem promoção, Stephen King. Eu tenho, acho que 60% dos livros do Stephen King comprados. Eu tenho inclusive uns que não tem mais aqui, que aqui é a Torre Negra. O Pistoleiro tá esgotado, que eu acho um pecado da Suma deixar esgotar o Pistoleiro e vender só os outros livros da Torre Negra. Mas assim,
esse é um livro que... Ele é um livro meio underground do King, porque pouca gente conhece ele. Mas é um livro que assim, eu acho que vale a pena ter na coleção, porque ele é mais do King experimentador. Ele não é o do King meio mainstream, falar de terror, suspense. Ele é um King que vai mais pro lado da fábula, o que é muito legal. Eu acho que o mesmo vale para Pequena Caixa de Gwendy. Ele é o King experimentando. Então esse daqui é Os Olhos do Dragão, que eu paguei R$37,30. Eu sei que ele é um livro pequeno pros parâmetros do King, mas é um livro que eu já vi esgotar em tanto, né? Aquele que eu tava sempre de olho para ver quando que eu poderia comprar, para evitar que ele ficasse indisponível. A diagramação dele é assim, saiu pela Suma, que é a editora aqui dos livros do King aqui no Brasil. E eu gosto muito da premissa dele que tá aqui atrás. Ele fala: um desafio de vida ou morte para o jovem herdeiro do trono. Uma fábula fantástica numa terra de feiticeiros, intrigas e ódios mortais. Então eu acho que esse livro aqui ele é bem na seara do que o King fez com a Torre Negra. Então eu tô bem ansiosa porque eu amo a Torre Negra e eu preciso continuar a ler a Torre Negra. E é isso aí. Outro livro do Joe Hill que entrou em promoção é um livro que eu sempre ouvi falar muito, assim como o King. O Joe Hill ele experimenta bastante em relação a contos e pequenas histórias, né, short stories. E o livro, acho que o livro mais famoso dele é esse aqui que eu acabei tendo a oportunidade de comprar. Aproveitem, porque é o menor preço que eu já vi esse livro. E ele tá num acabamento impecável, porque ele vai ser adaptado para os cinemas. Então ele tem uma jacket do filme. Tem a jacket do filme, que é assim. E ele abre pra capa classicona mesmo. Aqui a edição saiu pela HarperCollins, que é O Telefone Preto e Outras Histórias. Também do Joe Hill. Um clássico do Joe Hill também, junto com Nosferatu. O acabamento dele é muito lindo. A capa dele é muito linda. E ele saiu quanto, amor? Esse daqui saiu R$26,20. R$26,20, gente. Isso é... barato, hein? Pra livro de Joe Hill, essas promoções a gente não pode perder. Espero que ele ainda esteja em promoção, que vocês possam aproveitar também. Telefone Preto e Outras Histórias do Joe Hill. Agora mais um livro do King. Eu acho que vocês vão cansar de me ouvir falar sobre isso, mas eu sou fascinada pelo autor tão plural que o Stephen King consegue ser. E esse livro aqui ele fez em coautoria com Peter Straub. Eu nunca li um livro dele com o Peter Straub. Até ele é o segundo de uma série. E o primeiro, por ele estar esgotado, eu tinha desanimado de comprar esse aqui exatamente por isso, porque o primeiro tá esgotado. Mas eu achei um em promoção, novo, lacrado, na estante virtual, acabei comprando. E o primeiro livro do qual eu tô falando é O Talismã. Infelizmente ele ainda não chegou aqui, mas ele deve chegar nos próximos dias, vai estar no nosso próximo book haul. Mas o livro que chegou aqui, que tava com preço bom pelo esquenta da Prime Day, era A Casa Negra. Esse livro é engraçado porque eu lembro de ir no shopping e ver ele e ser fascinada por ele, porque eu acho essa capa muito intrigante, muito bonita. Só que, assim, nunca consegui comprar porque ele era o segundo da série, né? O Talismã era o primeiro. A diagramação é a diagramação padrão do King aqui pela Suma. Mas eu quero muito ler esse livro. Se eu pegar, eu vou pegar os dois. É a lombada, tem a chave da casa. Se eu pegar, eu vou pegar os dois pra ler um em seguida do outro, porque o Talismã não é tão grande quanto a Casa Negra. E eu quero fazer a leitura dos dois juntos. Então eu esperar chegar o Talismã. Assim que chegar o Talismã eu mostro pra vocês. Mas a Casa Negra, ele ficou por... quanto? R$53,99. R$53,99. Que também é um preço muito bom, porque esse livro, acho que o preço dele mesmo é uns R$90. Então, fica a dica, A Casa Negra.
O Herege você me dá junto com o próximo. Como foi esse aqui? Agora de novo uma série. É uma série de um dos meus autores de fantasia favoritos. Eu li pouca coisa dele. Eu acho que... Eu sempre falo que o Bernard Cornwell é um dos meus autores favoritos que eu menos li livro. Eu não sei porquê. Mas eu acho que tá num mindset muito... Assim, com a mente muito descansada para poder aproveitar o tanto que os livros dele trazem. Que é o mesmo autor aqui, que tá aqui em cima, das Crônicas Saxônicas e da Crônica do Rei Arthur, que é o Bernard Cornwell. Ele tem uma outra série que chama A Busca do Graal. E no Esquenta da Prime Day, esse livro, o primeiro livro dessa série, ele estava em promoção. E eu aproveitei por quê? Porque esse livro, há um tempo atrás, a gente só achava ele em edição Pocket com capa branca, e eu não consigo ler Pocket com capa branca de livro de fantasia. Eu gosto de ter bastante... Eu anoto meus livros, então eu gosto de ter bastante margem para anotar o livro, para escrever sobre os personagens. E eu não achava mais essas edições assim dessa série, que é A Busca do Graal. E eu achei na Prime Day o primeiro. Eles estão bem caros, os que não são Pocket, então por isso que eu aproveitei. O primeiro é O Arqueiro. O segundo não chegou, porque o segundo e o terceiro eles não estavam em promoção. Porém, como eu consegui achar eles em versão não Pocket, eu acabei aproveitando, paguei full price nesse aqui mesmo, porque é o mesmo caso dos Olhos de Dragão. Medo de ficar indisponível e eu perder a promoção, eu perder a oportunidade de comprar essa série que eu gostaria de ler bastante. Então, o primeiro, O Arqueiro. O segundo, O Herege. Desculpa, esse daqui é o terceiro, O Herege. O segundo ainda não chegou, mas ele vai chegar na próxima semana. Quando chegar eu mostro pra vocês. Ele vai estar no nosso próximo book haul também. No que estava em promoção, que é O Arqueiro, eu paguei R$19,49 nesse livro. 99. R$19,99. Eu tô sem óculos, desculpa, gente. R$19,99 no Arqueiro. Eu acho que é um dos melhores preços para a versão não Pocket que eu já vi. Então, vale a pena. E o terceiro, que é O Herege, eu paguei R$62,98. Como eu disse, eu paguei full price. Não foi pela Amazon, então eu paguei frete nele também. Mas é um autor que eu gosto muito, que eu compro de olhos fechados. E que é uma leitura que eu pretendo fazer em breve. E assim que eu fizer a leitura, eu venho trazer a resenha pra vocês. Agora, uma das melhores coisas que eu comprei. Tolkien é um autor que ele tá no meu desafio de inverno da Laura, do Literapia. Que... A leiturada? Leiturada de inverno? Isso. Que é o Tolkien. Eu sou fascinada pelo Hobbit. Eu já li o Hobbit, eu acho que duas. Foram 3 vezes, porque eu li uma em audiobook. E eu quero começar a me enveredar pelo lado do Senhor dos Anéis, que é uma leitura mais pesada. É o Tolkien mais cru. E quando eu vi esses em promoção, eu não pude deixar de comprar, que eram os contos. É importante falar isso. Esses daqui estão sendo vendidos como kit, tá? Como que chama o kit? Grandes Contos Tolkien. Kit Grandes Contos Tolkien. E ele vem com A Queda de Gondolin. É o primeiro dos livros. Todos eles capa dura, tá, gente? Bem no formato daquela última edição que saiu do Senhor dos Anéis, que tá ali, eu acho que não dá pra ver. Mas ele tá bem na mesma diagramação, bem no mesmo formato daquela edição. O Silmarillion, que é um livro que eu sempre tive muita curiosidade. Até teve uma época que eu quase peguei o Silmarillion em e-book pra ler antes do Senhor dos Anéis mesmo. E Beren e Lúthien é o último livro desse kit. Uma diagramação bem da HarperCollins. Como eu disse, eu sou muito fã da HarperCollins pelo trabalho gráfico que eles trazem para livros que assim são essenciais e que a gente sabe que precisam durar. Então são livros que
que vem fitilho, eles são livros costurados, são livros que a gente sabe que vai conseguir levar eles pra vida, que não vai ser descartado porque o livro acaba se perdendo. Então esse kit, eu vou abrir ele depois, esse kit com os 3 volumes R$ 79,50. saiu R$ 79,50. Cerca de R$ 26,50 cada. R$ 26,50 cada livro. Então esse é um dos imperdíveis do Esquenta da Prime Day, porque Tolkien é Tolkien. Eu sei que é um nicho bem específico de pessoas que gostam de Tolkien. Tem pessoas que acham chato, que acham demorado. Mas Tolkien, ele é pra ser degustado, ele é pra ser aproveitado. No mesmo estilo do Bernard Cornwell, você tem que estar com a cabeça descansada, aproveitar o livro, aproveitar a lentidão, porque até a lentidão de alguns acontecimentos do Senhor dos Anéis, ela é proposital. Então, vale super a pena aqui o kit de contos do Tolkien. Agora, literatura brasileira, como não poderia faltar. Um dos meus autores favoritos estava com promoções bem legais no Esquenta, que é o Graciliano Ramos, o mesmo autor do Vidas Secas. Então, os livros que eu comprei, e eu até acabei me arrependendo de não ter pego o Vidas Secas também pra fazer um upgrade da minha edição. Minha edição é bem velhinha, eu li na escola. Então, os que eu comprei foram o Angústia, São Bernardo e Insônia. São Bernardo e Insônia, eu já li os dois. Eu li eles pegando na biblioteca, na Mário de Andrade. Porém, aí contando um pouco sobre a minha história, eu fiz isso em 2018. 2018 foi o auge do meu distúrbio alimentar, em que eu tinha anorexia. E 2018 é basicamente um borrão na minha vida. Eu lembro de pouquíssimas coisas, típico de evento traumático. E eu lembrando de pouquíssimas coisas, eu infelizmente não lembro, ou felizmente, não lembro de nada do que eu li desses 2 livros. Então eu vou poder aproveitar eles como se fosse a primeira vez. Então eles saíram pela Record. A diagramação deles, a capa é soft touch. A diagramação deles é assim, bem típica em termos de fonte, diagramação dos livros do Graciliano. Esse é o São Bernardo. Eu vou aqui abrir pra vocês também o Angústia. Eu acho... Se você quiser ir abrindo outro. Eu vou abrir outro aqui, tá? Uma Insônia. Eu gosto muito do Graciliano pela perspectiva que ele nos traz do Brasil e da natureza humana, o que é a natureza humana nos extremos, tanto de angústia quanto de necessidades mesmo, que a gente pode ver no Vidas Secas. Insônia, ele sabe capturar muito bem a essência humana, principalmente do brasileiro. Angústia, eu acho essa capa sensacional, porque eu sinto angústia vendo essa capa. Também saiu pela Record, a diagramação é a mesma. E por último a gente tem o Insônia. Olha essa capa. Eu vou até ver se eu consigo ver quem ilustrou essas capas, porque essas capas elas capturam exatamente o que esse livro quer passar. Ilustrações da capa de Renan Araújo. Muito sensacionais. Não me é desconhecido. Muito Acho sensacionais. que já vi outros livros ilustrados por ele. E falando em preço, o Angústia, ele saiu por R$ 36,99, o Insônia por R$ 24,90 e o São Bernardo por R$ 32,99. Então, imperdível. Graciliano Ramos é o que a gente tem de melhor na literatura brasileira. Amazon, pelo amor de Deus, coloca mais livros do Jorge Amado, porque eu preciso ler mais Jorge Amado. E o único que tá em promoção no Esquenta, pelo menos, é o Capitães da Areia. E a Amazon, fica a dica, traz mais Jorge Amado. E agora foi um presente
Já falando um pouquinho sobre a nossa TBR da Maratona Literária de Inverno, tem um dos desafios que é para outra pessoa escolher um livro por você. E óbvio que como a gente vai ler junto na maratona, um escolher o livro do outro. Pro João, já dando spoiler, mas a gente vai fazer o vídeo amanhã. Pro João eu escolhi A Menina que Roubava Livros, porque eu acho que é um livro imperdível, é um dos meus livros favoritos, se não o meu livro favorito da minha vida. E o João escolheu pra mim O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon. E ele pode falar um pouquinho mais sobre a história que ele tem com o livro e por que ele escolheu esse livro pra mim na maratona. Bem, história assim, não sei se eu tenho, mas eu fazia algumas viagens, né? Eu morei no Nordeste por um tempo, uns 4 anos, morei lá no Ceará. E eu viajava do interior para a capital, né, para Fortaleza. Numa das viagens que eu fiz, eu fui num shopping, o shopping... tentando lembrar agora o nome. Não lembro agora, era um shopping lá de Fortaleza, esse era o shopping Aldeota. Enfim, eu sei que tinha uma área lá que era de troca de livros. Eu acho que eu tinha um livro, não lembro qual que era, e troquei esse livro pelo Menino do Dedo Verde que eu vi lá. É uma edição muito linda, que acabou ficando no Nordeste. E eu fui lendo esse livro, né? Eu não terminei ele, mas eu achei um livro muito lindo, porque ele mostra uma criança pura, né? Uma criança que tem assim uma pureza no coração tão grande que o que ele toca floresce, o que ele toca nasce vida. Então eu achei isso muito legal. Acho que essa literatura é uma literatura muito gostosa. É literatura infantil para todas as idades. Exato. Né? Ele meio que nos resgata a nossa criança interior, sabe? Porque é muito doce a forma como foi escrito. Então... E ele foi lançado pela José Olímpio. Inclusive, curiosidade, é o meu primeiro livro da José Olímpio. A diagramação é assim. Ele é um clássico infanto-juvenil. Então eu vou ler na Maratona Literária de Inverno. Estou muito ansiosa. E eu volto para contar para vocês o que eu achei. Isso aí. Esse livro é lindo, é lindo. Não terminei, infelizmente, mas vou terminar agora que tem esse exemplar. Assim, ele não estava no Esquenta, foi pela escolha do João, mas só a título de curiosidade, a gente pagou R$ 34,99. Tem edição capa dura dele também, acho que tá o dobro, né? Tá, R$80. Acho que tá 72. É linda a capa dura também, a versão capa dura dele. O antepenúltimo livro que a gente tem aqui é um calhamação que eu tô muito feliz que a gente tem agora, que assim, eu estudei francês 3 anos na Aliança Francesa aqui de São Paulo, e eu sou fascinada por literatura francesa. Um dos últimos livros que eu mais amei, que é da Virginie Grimaldi, que é O Que Resta de Nós, saiu pela Tag Inéditos do mês passado, é literatura francesa, e acho que o maior expoente da literatura francesa e que a gente não tinha tido a oportunidade ainda de ler por não ter acesso ao exemplar dele, por ser muito caro e ter outras coisas que a gente tinha como prioridade. Eu acho que vocês já sabem, até por essa minha introdução, mas é o maravilhoso Os Miseráveis de Victor Hugo, nessa edição primorosa da Martin Claret. É uma edição... Gente, essa edição é sensacional. É uma edição, é um calhamação. Eu acho que ele tem 1.500, você falou que ele tem, né? Ou 1.600, uma coisa assim. 1.500 páginas, exatamente. E ele é tão grande que ele tem 2 fitilhos. Eu não tenho nenhum livro. Apesar de ter os livros de direito aqui, os Vademecum da vida, eu não tenho nenhum livro que tenha 2 fitilhos para fazer a marcação de página. Mas ele é aquela edição clássica da Martin Claret. É assim a diagramação. É bom que tem um fitilho para ela acompanhar e outro para você. Esse também é um dos imperdíveis do Esquenta da Prime Day. Não sei ainda se ele está disponível. A gente pegou assim que a gente soube que ele estava em promoção. Mas ele está
saindo R$ 67,70. Um calhamaço desse nessa R$ qualidade. 150 reais. Consegui. Com essa folha de guarda, capa dura, é uma das melhores traduções dos Miseráveis. Então é um livro imperdível. Do francês. Francês? Direto. Direto. Bom. Tradução feita a partir da edição Le Livre de Poche Classique, da Librairie Générale. Então, feita pela Martine Claret. Ah, sensacional. Muito feliz que a gente tem esse livro na nossa coleção. Esse livro, deixa eu pegar um pouquinho aqui. Nossa, lindo demais. Olha isso aqui, meu. É muito grande, é quase minha mão toda aqui, ó. Calhamação de respeito. Nossa. E é leve, né? Assim, é 3,5 kg, mas eu achei leve. Dá pra fazer um exercício aí. Dá sim. Linda essa folha aqui. Belo. Aí partindo já pro final do nosso book haul de Esquenta da Prime Day, a gente tem mais um Tolkien. Não vou fazer mais nenhuma introdução, porque acho que eu já disse o que tinha que falar em relação ao Tolkien e a relação que eu tenho com o Tolkien. Eu sou o xará do Tolkien. Tolkien se chamava John Ronald Reuel Tolkien, né? Eu me chamo João Ronaldo. Uma coincidência. Esse livro aqui, a HarperCollins está de parabéns, porque é uma edição sensacional, primorosa, dos contos inacabados do Tolkien. Ele tem textura na capa, a capa é meio molinha, capa dura também. Olha essas ilustrações. Aproxima bem pra dar o zoom. Essas ilustrações são sensacionais. Nossa, ele tem... Que isso? Nem sabia que ele tinha extra. Nossa. Calma aí. Pôster? Surpresas, eu acho que sim. Nossa. Que coisa linda. Ele vem com pôster. Eu nem sabia que ele vinha com pôster. Já acho que vale mais a pena ainda. Nossa, Pra dá pôr pra num enquadrar quadro. isso daí. Como eu disse, saiu pela HarperCollins Brasil. Olha essa folha de guarda. Trabalho sensacional. A HarperCollins está cada vez mais proeminente no mercado editorial brasileiro e tem um motivo, porque eles cuidam muito dos livros, eles têm muito cuidado com aqueles livros que a gente sabe que precisam durar. Então eu tô bem feliz. Os Contos Inacabados são mais uma aquisição. A gente pagou R$ 43,90 nesse livro, também pelo Esquenta da Prime Day, super a pena. Por fim, um livro que eu nunca pensei que ele ia entrar em promoção, eu nunca pensei que eu ia poder colocar as mãos nele, porque ele foi um livro esgotado por muito tempo. Foi uma recomendação da minha querida professora Angélica. Eu nunca esqueço da aula que ela deu, que ela falou sobre esse livro e o impacto que teve na vida pessoal dela. Então foi um livro que, por eu admirar tanto ela, foi um livro que eu sempre quis ler para entender os porquês que formaram a mulher maravilhosa que ela é. Então, esse livro ficou esgotado por muito tempo aqui no Brasil, que é O Pálido Ponto Azul, do Sagan. Eu ainda não tive a oportunidade de ler nenhum livro do Sagan. Eu tenho o contato aqui, mas eu queria começar o Sagan por algum livro que fosse de não ficção. E que melhor começo do que O Pálido Ponto Azul para iniciar essa jornada aí. Ele saiu pela Companhia das Letras, também pelo Esquenta Esquenta da Prime Day. Ele também está em promoção. Só mostrando um pouquinho da diagramação, uma diagramação um pouquinho menorzinha, mas bem de livro científico mesmo. Pálido Ponto Azul do Sagan, ele tá por R$ 31,60. Então, imperdível. A gente não sabe quando esse livro vai esgotar de novo, então ponham suas mãos em um exemplar. Eu gostei desse selo aqui atrás, ó, Cosmos Studios. Tá vendo aqui? Deve ser a editora. Opa, aí o Cosmos Studios. Deve ser a editora
que produziu, ou até o estúdio que É produziu. trademark. Que é do Cosmos, né? Que foi a série que ele lançou nos anos 80, que fez muito sucesso, que trouxe a ciência complexa de forma acessível a muitas crianças, né? Muitos jovens, adultos, enfim. E que inspirou uma geração. Até hoje tem gente que tem as fitas cassetes desse documentário que ele fez, né? Dessa série. E depois, acho que nos anos 2010, se eu não me engano, não lembro se 2010, 2013, o Neil deGrasse Tyson refez a série Cosmos, né? E uma coisa legal que eu gosto de falar sempre é que o Neil deGrasse Tyson, quem não sabe, é outro astrofísico incrível, ele também foi inspirado pelo Carl Sagan graças à série Cosmos, né? Então ele chegou a conhecer o Sagan quando era pequenininho, quando o deGrasse Tyson era pequenininho, ele chegou a conhecer o Sagan e foi um fã que se tornou um grande nome da astrofísica no mundo, né? E é assim, outra pessoa incrível, né? Um grande autor, um grande estudioso e um discípulo de Sagan, né? Eu até faço parte de um grupo ali da internet, né, do Facebook, chamado Saganistas, né? A gente é um grupo de nerds, enfim, que gostam aí do conteúdo do Carl Sagan. Então é muito legal ver que você vai ler esse livro. Eu acho que é um livro que vale muito a pena. E é isso aí do nosso book haul de esquenta do Prime Day. A gente espera que vocês tenham gostado, apesar de ser nosso primeiro vídeo. Sim. A gente pede desculpas por qualquer amadorismo nesse vídeo. Somos mesmo amadores, então a tendência é melhorar ao longo do tempo. Agora a gente vai aproveitar o resto do dia com esse nenê que faz 9 aninhos hoje. Esse é o mascote do nosso canal, é o Marley. Marley dá oi pra todo mundo, filho. E a gente espera que vocês gostem. E voltem amanhã que a gente vai fazer o vídeo de TBR da MLI e também do desafio de leitura do inverno da Laura, do Literapia. A leiturada? A leiturada. Leiturada. Isso, exatamente. Eu sempre esqueço o Não nome. é uma maratona, é uma leiturada. Leiturada, porque a ideia é não ser uma maratona. Mas, enfim, a gente espera que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo pontos de melhoria, o que vocês gostaram. Se vocês conseguiram aproveitar alguma dessas promoções. Se inscrevam no canal. A gente vai melhorar, eu juro. Em algum momento a gente vai melhorar. A gente espera que vocês tenham gostado. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas eu espero muito porque eu gosto muito de literatura e compartilhar isso com outras pessoas que também gostam é uma das coisas que eu mais tenho amor em fazer na minha vida. Então é isso, a gente se vê amanhã de novo. Beijos! Beijo, gente. Então, Valeu!